Gálatas ainda, capítulo 3, verso 10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-los. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus mandamentos ou os seus preceitos, por ele viverá. Cristo veio para nos resgatar da maldição da lei, fazendo ele próprio maldição em nosso lugar. Ou seja, a lei é boa, a lei não é maldita. Maldito são aqueles que não conseguem guardar a lei pela sua própria autonomia, pela sua própria competência. E é exatamente isso que Cristo está falando. Ele está dizendo: olha, o homem que observar a lei, por ela tem que viver. Se você guarda os mandamentos, você vive pelos mandamentos, porque os preceitos devem ser obedecidos para que a gente receba a vida eterna como benefício dos preceitos que são guardados. Ok? Ok. Só que é o seguinte, ele vai dizer aqui, só que a lei, ela se torna maldição na medida em que você não guarda os mandamentos. E quando você não guarda os mandamentos, ao invés de você receber os benefícios da lei, você é punido por ela. Só que você, em si só, não consegue guardar os benefícios da lei. É por isso que Cristo veio. E é por isso que ele veio para se fazer maldição no seu lugar. Ou seja, ele é punido pela guarda da lei no seu lugar. Ele é punido inocentemente. Ele é punido porque você não teria competência de guardar a lei, ela traria maldição sobre você, e ao invés disso acontecer com você, te levando para o inferno e para a punição eterna, Cristo assume aquilo que você não poderia fazer e recebe em si mesmo a maldição da lei. Ele recebe sobre si a punição da lei. Ele recebe sobre ele aquilo que você não tinha competência de fazer. E aí então ele assume isso no seu lugar. Mostra que ele foi morto, mas que ele cumpriu aquilo que você não cumpriria. Por quê? Porque Romanos capítulo 4, verso 24 e 25, diz que ele foi morto por causa das nossas transgressões, mas ele nos justificou, por quê? Por causa da sua ressurreição. Então ele foi morto por causa das nossas transgressões, mas ao mesmo tempo a sua ressurreição nos justifica. Ou seja, a lei que era um ponto de maldição sobre a vida dos eleitos de Deus, sobre os filhos de Deus, ela é cumprida na pessoa de Cristo. É por isso que o texto vai dizer o que ele diz aqui, mostrando a importância de Cristo guardar a lei e submeter-se a ela. Ele se esvazia, ele se humilha como legislador do universo, tendo que receber sobre si todas as exigências e cumprir aquilo que a lei mandava para que você pudesse ser salvo. Ele está acima da lei, ele cria a lei. Mas quando ele assume a humanidade, quando ele vem como ser humano, ele se torna como um de nós, mostrando que você não teria competência de guardar a lei. E ele faz isso por você. E ele recebe as punições no seu lugar. Só que ele era justo e sem pecado. Ele recebe as punições de forma representativa, e quando ele ressuscita, mostra que de fato Deus havia aceitado a sua obra de redenção. Aceitou tanto a sua obra de redenção que ele não podia ficar morto. Ele tinha que ressuscitar. Então ele ressuscita pelo poder dele, ele ressuscita pelo poder do Espírito Santo e ele ressuscita pelo poder de Deus. A tripessoalidade de Deus está envolvida na ressurreição do nosso Cristo. Somente Deus é capaz de amar tão gigantescamente os homens pecadores, demonstrando que Ele foi quem veio em direção do homem. É Deus que parte rumo a nós. A escada de Jacó, lembra? Ela não foi colocada da terra para o céu. Ela foi colocada do céu para a terra. Assim é a encarnação. A encarnação não é a gente que vira Deus, é Deus que vira homem. A encarnação é de cima para baixo. Toda a relação
de Deus, efetivada e construída em nosso benefício, é de cima para baixo. Sempre, sempre assim. Tá? Então, o elemento essencial da humilhação consiste no fato de que, como legislador, feitor da lei, Cristo agora se submete à lei, tendo que guardar a lei, tendo que guardar os mandamentos, porque você não tinha competência para isso, e não podia ser salvo se não guardasse a lei. Mas como a lei te enfeiou, ela se torna maldição para você, porque você é incompetente. Cristo vem e faz o que você não podia. E aí ele atribui a justiça dele sobre você. Todos os benefícios são dados a você. Deus te vê como um justo, como alguém que não tem pendências com a lei, que não tem que pagar nada. Sabe aquela história que quando a gente fala que não deve nada para fulano e para beltano, é duro, né? Mas não soe isso como arrogância. Ao contrário, deveria ser o jubiloso no nosso coração. Nós podemos dizer assim: obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Deus, porque eu não devo nada para o Senhor. Eu não tenho pendências nenhuma com o Senhor. É verdade. É óbvio que todos os benefícios da redenção nós atribuímos ao Senhor nosso Deus glória e honra, mas nós não temos dívida com Ele, exceto de gratidão, porque a dívida judicial que nos mandava para o inferno foi paga. Pagou. Quitou. É isto que significa justificação. Nós fomos declarados justos. Inocentes, nós nunca seremos inocentes. Deus não inocenta o culpado. Ele não inocentou Cristo. Ele não inocenta a mim e a você. Porém, Deus justifica pecadores. Eu tive uma aula na igreja sobre justificação. Tá. E o pastor disse que é uma declaração forense de Deus nos justificando. Aí, eu não tive tempo de perguntar para ele, mas eu queria perguntar para o senhor. Essa declaração é apenas verbal, porque existia um escrito de dívida contra nós? Ou Deus ele vai assinar um documento dizendo assim, você está justificado diante de Deus? Ou apenas Deus solta isso verbalmente? Porque a palavra dele é lei também. Não, ele não solta isso verbalmente. Ele faz uma obra de justiça no nosso lugar. Ele é escrito com o sangue do Cordeiro. O sangue foi derramado no lugar do seu. Então não é só uma declaração forense, é uma declaração com base num ato efetivo, realizado, feito, confirmado. Deus, que conhece e sabe de todas as coisas, não ia fazer uma declaração sem que as partes contratantes estivessem sem dívida. Não tem mais dívida. E Deus aceita isso de tal forma que ele ressuscita Jesus. E ele atribui a justiça de Cristo a nós. Então nós somos declarados justos, não como uma declaração simplesmente, mas como uma declaração com base num ato que foi feito. Foi feito um ato de justiça e foi pago com sangue. Sem derramamento de sangue, nisso consiste a nossa justificação. Nisso consiste a justiça do nosso Redentor.